Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo cachepô que você pode utilizar aí para decorar a sua casa, porta-lápis, porta-plantas, o que você achar melhor. Então vamos lá para a gente poder fazer essa peça linda? Vem comigo! Então vamos lá dar início ao nosso cachepô. Aqui a gente vai iniciar fazendo o famoso círculo mágico e a gente vai colocar dentro dele seis pontos. Então, a gente vai pôr 1, 2. Lembrando sempre de segurar essa pontinha aqui para ela não escapar, tá? 3, 4, 5 e 6. Essa primeira a gente não contou, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai dar uma puxadinha já para dar uma fechada no nosso círculo. E aí a gente vai fazer o fechamento aqui. Aqui eu vou fazer a troca da agulha, que eu prefiro trabalhar o corpo todo com uma agulha menor. E essa que eu vou utilizar vai ser a número 6. Então, a gente vai inserir aqui na nossa primeira correntinha feita. Vai trazer a laçadinha lá pra trás. E já começar a fechar o nosso círculo. Aqui formou. Aí, a gente vai introduzir a nossa agulha aqui, nesse primeiro ponto. Lembrando sempre que ele tem que sair aqui no meio dos dois também, ó, na parte de trás. Então, você sempre confere. Vamos trazer aqui a nossa laçadinha pra agulha. Vamos regular um pouco o fio para não ficar muito frouxo. Aí, a gente vai pegar o fio que tá vindo do novelo e trazer ele lá pra frente. Essa parte aqui é basicamente igual a base que a gente fez para fazer o porta-copo. Se você não assistiu o vídeo ainda, volta aqui no canal que a gente tem um vídeo do porta-copo e essa é a base do cachepô. Então, aqui a gente vai formar o nosso primeiro ponto. Então, como a gente fez também na base, a gente vai colocar 2 pontos dentro de cada vezinho desse aqui. Então, o primeiro a gente já colocou a gente insere a agulha no mesmo buraquinho, sempre lembrando de verificar de sair no meio aqui atrás. Laça o fio e traz ele pra frente. Dá uma alturinha e fecha. Aqui a gente tem 2 pontos. No próximo vezinho aqui, ó, que ele já fica um pouco mais apertadinho, a gente insere a agulha dentro, laça o fio que vem do novelo, traz pra frente e fecha. Entra no mesmo lugar, porque a gente precisa de 2 pontos, laça o fio, traz pra frente e fecha. Esse aqui é o processo que a gente vai fazer até chegar aqui no final. E agora, no último aqui, a gente também insere. Lembrando que o último, ele tem só uma perninha aqui e a outra, ela tá vindo pra cá, ó. Mas aqui você também precisa colocar 2 pontos, tá? No final dessa segunda carreira, a gente vai precisar ter 12 pontos. Tirar aqui, ó, deixa ela maiorzinha e vamos fechar o nosso círculo. Então, aquele fiozinho que ficou solto, você puxa bem até ele se fechar todo. Vai ajeitando o trabalho e puxa até o final, até não ficar buraquinho. Olha só, dessa forma aqui. Vou puxar mais um pouquinho ainda. Aí, agora acho que deu. Então, agora a gente faz o nosso fechamento da nossa segunda carreira. Leva lá pra trás, a gente vai inserir a agulha aqui no primeiro ponto, sair no meio lá atrás, vamos inserir essa laçada na agulha e vamos puxar pra regular, que aqui tá bem grandinho, ó. Aí a gente ajeita certinho, ficou mais ou menos o mesmo tamanho aqui na frente, a gente pega o fio que vem do novelo, laça, traz ele aqui pra frente, dá uma alturinha e um ponto.
Então, a primeira carreira a gente fez 6 pontos, a segunda a gente fez todos os pontos duplos, então a gente ficou com 12. E agora, na nossa terceira carreira, a gente vai fazer um ponto sozinho e um ponto duplo. Então, esse primeiro aqui, ele já está sozinho, e o segundo aqui, ó, que tá apertadinho, a gente insere a agulha e vamos colocar 2 pontos dentro dele. 1 e 2. E o próximo, um ponto sozinho. Presta bastante atenção para você não pular nenhum ponto, tá? Porque às vezes o ponto fica bem juntinho, a gente não consegue ver direito, mas vai devagarzinho aí que vai dar tudo certo. O próximo, 2. Então, inseri 1, 2. No próximo, um sozinho, sempre atento para sair do outro lado no meio do ponto também, tá? No próximo, um sozinho. E agora, um duplo. 1 e 2. Um sozinho. E aqui, 2. 1. Opa. E 2. Um sozinho. E aí, para você saber que deu tudo certo e você conseguiu fazer a sequência correta, como a gente iniciou com um ponto, o último ponto ele vai ter que ser duplo. Se chegou no final, você tá com um ponto só, e aqui também tem alguma coisa errada. Volta para conferir se você não pulou nenhum ponto, tá? Então, o nosso último ponto da terceira carreira, ele tem que ser duplo. Fiz 2 pontos e a gente vai fechar a nossa carreira. Aqui vocês veem, ó, que já deu uma abertinha de novo no nosso círculo mágico. Conforme a gente vai manuseando o trabalho, ele vai dando uma abertura. Mas se você quiser já fazer agora nesse início o arremate desse fio para ele não ficar esgarçando novamente, você esconde entre os pontos, passa uma colinha ou costura com agulha e linha, e aí você já dá o arremate aqui dentro, tá? Eu vou deixar assim por enquanto. E aqui ficou a base do nosso cachepô. Esse aqui que eu vou fazer com vocês, ele vai ficar desse tamanho mesmo. É aqueles cachepô tipo porta-vasinho de planta. Você pode usar como porta-lápis também, caneta. Ou até mesmo agulhas aí no seu ateliê, se você quiser. É um ótimo objeto para decoração. Eu vou medir aqui para vocês depois, no final, qual tamanho ficou. Mas a gente fez 3 carreiras, tá? Esse fio que eu tô utilizando, ele tem 36 milímetros. Pode ser que a sua tenha ficado menor, se o seu fio for mais fino, ou maior, se o seu fio for mais grosso. Ou até mesmo pela tensão e a numeração da agulha que você tá usando. E aqui a gente vai começar a subir o corpo do nosso cachepô. Como que a gente vai fazer? Aqui, ó, a gente fica com duas alcinhas, né, do nosso fio. E aqui a gente vai fechar a nossa carreira de uma forma diferente. A gente vai inserir a nossa agulha somente em uma das alcinhas, ó. A gente vai pegar uma das alcinhas e aqui em cima, todos os pontos, eles formam essas correntinhas. A gente vai passar a nossa agulha por dentro da correntinha, ó, que tá bem do ladinho. Vai laçar essa laçadinha que está solta, vai passar por dentro da agulha. Vai dar uma puxadinha aqui para regular o ponto. E a gente vai puxar o fio que vem no novelo lá pra frente. Aqui a gente vai dar uma altura, ó, já olhando o nosso trabalho de lateral. Deu uma altura, fechou o ponto. E a gente vai fazer esse processo por toda a carreira. Então, vamos repetir novamente, ó. A gente vai pegar só... Aqui tá a nossa correntinha. A gente vai pegar só uma das alcinhas da corrente, a outra vai ficar aqui embaixo. A gente vai inserir a nossa agulha nessa laçadinha que fica aqui por cima, que é para dar mais sustância na nossa subida de carreira. Vai laçar o fio, trazer aqui pra frente e fechar. Novamente, pega só uma correntinha, pega essa laçadinha que forma por cima da correntinha aqui, ó.
essa laçadinha, laça o fio que vem do novelo, traz pra cima e fecha. E a gente vai fazer esse processo por todo o trabalho. Aqui a gente já começa a subir o corpo do nosso cachepô. Fica sempre atento para você não pegar a correntinha toda, tá? Senão o trabalho vai ficar diferente e não vai ficar legal, ó. Aqui embaixo começa a formar esse desenho, tá vendo? De uma linha, porque a gente tá pegando somente uma argolinha. Cheguei aqui no último ponto, vou inserir a minha agulha. Aí, aqui fica uma correntinha formada por cima, laço o fio, trago pra frente, dou uma altura e fecho. E aqui a gente vai fazer o fechamento da nossa primeira carreira da subida do nosso cachepô. Aqui nesse momento você já pode ajeitar o seu trabalho para ele já ficar bem retinho aqui, já com a intenção de subir para cima. A gente vai inserir a nossa agulha aqui na primeira correntinha, pegando as duas alcinhas. Vai pegar o fio que ficou solto, laçar e levar lá para trás. Aqui você já ajeita o trabalho. E agora, a gente vai trabalhar pontos baixos centrado. Então, a gente vai inserir nossa agulha aqui no meio desse Vzinho, ó, do primeiro Vzinho. Vamos sair aqui dentro, vai colocar essa laçadinha dentro da agulha, puxa o fio que vem do novelo para ajustar o seu ponto. E aí, você laça o fio que vem do novelo e traz ele aqui pra frente, ó, saindo no meio da nossa laçadinha. Dá uma altura. Não faça pontos muito apertados, senão o seu cachepô ele começa a fechar, tá? Tenta aí manter a tensão dos pontos bem iguais para que ele não feche, não fique emborcado no final. Então, trouxe o fio aqui pra frente, a gente laça e fecha a correntinha. Aí, a gente vai inserir nossa agulha no próximo, sempre no meio aqui, ó, do ponto, verificando se saiu no meio lá dentro também, laça o fio, dá uma altura e fecha. E a gente vai trabalhar dessa maneira toda a parede do nosso cachepô. Toda a subida dela é dessa forma. Então, a gente sempre vai trabalhar o corpo todo com o ponto baixo centrado. Vou fazer mais essa carreira aqui com vocês para finalizar e fazer o fechamento mais uma vez. E depois eu volto com vocês lá no finalzinho depois, dizendo a altura e a quantidade de carreiras que eu fiz para dar a altura do cachepô. Cheguei aqui no último ponto, vou inserir a minha agulha, trazer pra frente, dar uma altura e fechar. Vou fazer esse fechamento mais uma vez aqui com vocês, a gente vai inserir, ó, você vê que fica essa correntinha que tá subindo do ponto e essa deitadinha. É nessa aqui que a gente vai inserir nossa agulha, pegar o fiozinho aqui que tá solto, levar lá pra trás. Aí, a gente insere a nossa agulha nesse primeiro ponto, bem no meio aqui, ó, do ponto. Coloca a laçadinha na agulha, puxa o fio para dar uma regulada, laça o fio do novelo e traz ele pra frente. Dá uma altura e fecha. A gente vai fazer esse trabalho até a gente dar a altura que a gente quer do nosso cachepô. Lembrando sempre de cada finalização da carreira, você ajeitar aqui o seu trabalho para ele não emborcar e ficar bem retinho na hora de subir. Então, eu vou voltar aqui com vocês, com o nosso cachepô já pronto e falo para vocês quantas carreiras eu fiz para dar a altura. Já finalizei aqui o cachepô dando a altura que eu preciso. E aqui, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de correntinhas em ponto baixo centrado. Vou medir aqui pra vocês o tamanho que ficou, pra vocês terem uma noção. Ó, então, o fundo do nosso cachepô, ele ficou com aproximadamente 9 centímetros de diâmetro.
E aqui, a altura ficou com aproximadamente 10 centímetros. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente finaliza aqui pra deixar também um acabamento bem bonito aqui nessa borda. Então, eu fiz o último ponto, eu vou inserir a minha agulha aqui no primeiro ponto que a gente fez, trazer a laçadinha lá pra trás. E agora, em vez de eu inserir a minha agulha no meio do ponto, eu vou inserir aqui, ó, entre os pontos. Inserir a agulha aqui entre o meio dos pontos, vou laçar, colocar na agulha a laçadinha, vou dar uma ajustada. E aqui na borda, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Então, a gente vai pegar o fio que vem do novelo e vai trazer ele aqui pra frente, ó. Ele vai sair no meio entre os pontos. E aí, a gente vai entrar novamente aqui no próximo buraquinho, traz o fio e vou passar por dentro daquela laçadinha. Insere, sempre entrando no meio das duas correntinhas, olhando de cima. Traz o fio e passa por dentro da laçadinha. Não aperta muito nesse momento, porque senão vai fechar aqui a boca do seu cachepô. Então, fica com a mão bem leve, não põe muita tensão nos pontos, para ficar bem uniforme o cachepô. Então, a gente insere a agulha, traz a laçada, passa por dentro da laçadinha e vai começando a formar esse acabamento. Esse acabamento deixa a peça muito linda, sem contar que dá uma estrutura bem bonita pra ela também. E aí, a gente vai fazer esse procedimento por toda aqui a boca do nosso cachepô. Cortei aqui o fio, vou trazer pra frente, e aí eu vou inserir a minha agulha nesse primeiro ponto que a gente fez, ó, pegando as duas laçadinhas. Vou laçar esse fiozinho aqui que a gente cortou e passar ele por dentro. Aí, dessa forma, a gente vai inserir a nossa agulha aqui atrás, ó, e sair no meio... Opa! E sair aqui, ó, no meio da última laçada. E aí, a gente leva o fio lá pra trás. E aqui, a gente forma a última correntinha para os pontos ficarem bem iguais. Depois, você vai passar esse fio por entre os pontos e fazer o arremate da sua preferência, ou com cola, ou com agulha e linha, o que achar melhor. Olha como fica bem redondinho, bem estruturado. Aqui, esse aqui eu vou usar para ser o meu porta-agulha, então tá no tamanho ideal. Mas lembrando que você pode adaptar o tamanho do seu cachepô, tanto na altura quanto na largura. Se você quiser ele maior, é só aumentar mais carreiras. Querer menor para aqueles cachepôs de suculentas e cravos, dá para fazer menorzinho, você faz só 2 carreiras. E aqui também, você quer maior, você aumenta a quantidade de carreiras para subida. E se você quer ele mais baixinho, é só parar aqui no meio do caminho também. Tem várias opções de você formar o seu cachepô. Se você gostou desse vídeo, já deixa pra mim o seu like. Deixa no comentário se você conseguiu fazer. E eu te espero na semana que vem com o nosso próximo vídeo.